Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do Mundo Corporativo aqui na programação da CBN. Mundo Corporativo de hoje que recebe Renan Costa Rego, gerente de aceleração da Artemisia e responsável pela busca, seleção e aceleração de negócios de alto impacto social com potencial de transformar a realidade de milhares de pessoas de baixa renda. E o Renan está aqui para conversar conosco. Tudo bem, Renan? Como vai? Bom dia. Tudo ótimo, bom dia. Super obrigado pelo convite. Lembrando que a Artemisia é uma organização sem fins lucrativos, pioneira aqui no Brasil na disseminação e fomento de negócios de impacto social. Queria perguntar primeiramente para você, Renan, como é que surgiu a Artemisia, de quando ela é aqui no Brasil? Bom, a Artemisia ela foi fundada em 2004 pela Potência Ventures, que é basicamente um fundo de investimento que aporta recurso em outros fundos de investimento também, sendo a Artemisia a única estratégia sem fins lucrativos deles. Por quê? Com a ideia, com uma perspectiva muito grande de conseguir gerar impacto social e construir uma indústria de negócios de impacto social aqui no país. Não faltam problemas sociais, Donato. Então, seja em educação, saúde, serviços financeiros, então a grande perspectiva de fazer um investimento para que a Artemisia cresça e a Artemisia conseguir construir essa indústria aqui no país. Desde 2004 a gente vem trabalhando somente com negócios de impacto social, diversos foram os aprendizados e diversas foram as evoluções nesse contexto. Isso não quer dizer que a Artemisia esteja presente apenas em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Não, Ou melhor, a Artemisia não, esse tipo de negociação de impacto social. Isso, os negócios de impacto social estão pelo mundo todo, desde países desenvolvidos como em desenvolvimento. Agora, quando a gente fala de problemas sociais, é um assunto muito mais recorrente e muito mais complexo em países em desenvolvimento. Então, onde a gente tem os principais casos de sucesso, onde a gente tem os principais emblemáticos como um todo, a gente consegue trazer isso mais num contexto de Brasil, México, Bangladesh, Índia. Então, são países onde a gente tem uma perspectiva mais fácil para negócio de impacto social. O que são negócios de impacto social, Muito legal. Renan? Exato. Negócios de impacto social são empresas que oferecem de forma intencional soluções escaláveis para problemas sociais da população de baixa renda. Ou seja, são empresas lucrativas, rentáveis, pagam seus funcionários normalmente, mas têm modelos de negócios que são diretamente voltados para a resolução de um problema social. E o que são esses problemas sociais? São problemas sociais em setores normalmente chave, setores estruturantes, ou seja, a gente está falando de educação, está falando de saúde, está falando de habitação, está falando de problemas que remetem à população das classes C, D e E, principalmente a população de baixa renda e principalmente de serviços básicos que deveriam ter acesso e por algum motivo não têm. Esse é um conceito novo ou nem tanto? É um conceito que ele tem sido cada vez mais disseminado aqui no Brasil, desde a vinda da Artemisia. É um conceito que ele já está no Brasil desde 2004, então ele é relativamente novo do ponto de vista de disseminação de conhecimento e principalmente quando a gente pensa em um capitalismo consciente, ou seja, um capitalismo onde a gente consegue unir o lucro e o impacto social. Por isso que a gente costuma sempre falar lá na Artemisia, entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, é possível ficar com os dois. Então é um conceito que já tem sido trabalhado aqui no Brasil, com estratégias da Artemisia, mas não necessariamente tão novo assim. É algo que a gente já traz com um certo tempo. Tá, agora você citou que são empresas absolutamente normais, que pagam seus funcionários Sim. E que também visam lucro. Então é possível dizer aqui que há caminhos, então, para que o empreendedor ele tenha essa consciência social, ele consiga equilibrar ações e soluções para populações de baixa renda ou desfavorecidas e ainda assim ele ter lucro, ele ter uma vida de um empreendedor normal, vamos dizer assim, entre aspas. Claro, é possível e não faltam exemplos. Dá um exemplo muito claro, Donato. Existe um problema no Brasil que 40 milhões de brasileiros não têm acesso a uma moradia digna, a uma moradia com a parede ok, com toda uma estrutura bem organizada. Então, isso a gente chama de déficit qualitativo de habitação. A gente vê muito facilmente a parte quantitativa, com Minha Casa Minha Vida, dentre outros programas sociais. Na verdade, a gente, quando pensa na população de baixa renda,
Para eles conseguirem fazer uma reforma, a gente tem estudos que mostram que cerca de 30% a mais são pagos só para fazer esse tipo de reforma de baixa complexidade, ou seja, num cômodo, reformar um banheiro, reformar uma sala, um quarto. E aí, existe uma empresa que a gente trabalhou, chamada Programa Vivenda, daqui de São Paulo, que trabalha com reformas de baixa complexidade com começo, meio e fim, ou seja, a reforma que de fato acaba, e com sucesso. Isso aí eles conseguem não só fazer a reforma como um todo em até 10 dias, considerando toda a parte de estrutura técnica para levantar o projeto, estrutura técnica para conseguir fazer o projeto acontecer, a parte de financiamento e a parte principalmente de material de construção, que são os 4 principais problemas dessa população. Então, para isso eles têm lucro, sim, tem um modelo de negócio rentável e, ao mesmo tempo, um impacto social que a gente vê diversas vezes aqui. E que muitas vezes falta um pouco no poder público em alguns determinados momentos. Sim. Você me lembrou um caso que aconteceu, se não me engano, no mês passado, e salvo engano, no estado do Rio de Janeiro, no qual a população acabou construindo uma ponte que ela reivindicava há muito tempo e custaria algo como R$250 mil, e a população acabou construindo aquilo com R$5.000. E pode não ser da melhor estrutura, pode não ser do mesmo nível daquela outra que seria construída, mas resolveu o problema daquela população, né? Então, muitas vezes a impressão que dá é que falta um pouco dessa boa vontade, né, de fazer chegar melhorias para essa população, né? Claro, parcerias público-privadas não faltam, assim. Quando a gente fala dos problemas sociais, educação, 80% das escolas são públicas, então vai ter que chegar vai ter que passar pelo governo de alguma forma. É interessante algum tipo de parceria nisso. Quando a gente fala de saúde, mais de 70% da população depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde, o SUS. Agora, com a questão de crise, com a questão de pessoas perdendo o emprego e, por consequência, os benefícios de plano de saúde, tende a aumentar. Então, como que consegue juntar os negócios de impacto social com esse tipo de perspectiva de governo, de poder público, para fazer acontecer um impacto? É possível. Nós citamos uma série de ramos, aí você falou de saúde, educação e etc. Tem algum que seja mais visado, algum que seja mais procurado por parte do empreendedor? Ou algum que se destaca mais? Tá. Existe um modelo de negócio hoje que eu vou pegar o exemplo de saúde. Tá. Mais de 70% da população depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde tem diversas deficiências. Consulta especialista... Sobrecarregado, você vai daqui um ano... Exatamente, você acabou de falar exatamente a palavra sobrecarga. Então, existe cerca de 60% de todo atendimento em emergências nos planos de saúde são de baixa complexidade. É a pessoa que está com provavelmente uma amidalite, um resfriado, uma sinusite e precisa daquele tipo de atendimento, vai para esse tipo de emergência e acaba tirando da fila quem precisa de um atendimento mais especializado, mais complexo. Existe um negócio de impacto social trabalhado e acelerado pela Artemisia nesse momento aqui em São Paulo, chamado Doutor Agora, que tenta trabalhar exatamente consultas de baixa complexidade de uma forma muito rápida, ou seja, 15, 20 minutos, no modelo de clínicas de varejo que está trazendo isso dos Estados Unidos. O modelo de clínicas populares tem sido cada vez mais disseminado aqui no Brasil como uma forma de complementar essa estratégia do SUS. Isso aí, a partir do questionamento de o que tem feito sentido, é um tipo de modelo que a gente tem visto que tem sucesso fora do Brasil, está começando a ter sucesso aqui no país e ainda é muito pulverizado, ainda tem muita oportunidade em diversos estados do país. Vocês têm um programa chamado de aceleração, né? Ou aceleradora. O que é exatamente esse programa, Renan? Tá. O programa de aceleração da Artemisia é basicamente um programa cujo objetivo é a gente conseguir, em um curto espaço de tempo, potencializar os resultados, tanto econômico-financeiros da empresa, quanto resultados de impacto. Então, a gente trabalha numa perspectiva de 5, 6 meses, com 10 a 12 empresas de diversos setores do país, porém, todos negócios de impacto social. E esse trabalho ele acontece também muito voltado a conexão com investidores, a potencialização de canais de mídia, toda a parte relacionada com modelagem de negócio, com refinamento de impacto social. Existe uma pessoa da Artemisia especializada para acompanhar aquela empresa e, principalmente, uma rede de especialistas, mentores, investidores da Artemisia
que por ser pioneira desde 2014 já é ampla, para apoiar essas empresas. Então, é um programa muito mais especializado no próximo desafio da empresa, para que a gente consiga elevar o crescimento dela em um curto espaço de tempo, que sem a aceleração poderia levar mais tempo. Como é que vocês escolhem os participantes? Porque imagino que sejam muitos os candidatos também num cenário desses, né? Diversos candidatos, é uma das áreas mais importantes da estratégia da Artemisia, que é essa área de busca e seleção. Basicamente, a gente tem um processo que em cerca de 5 meses, a gente vinha analisando em 2011, 2012, cerca de 200 empresas, depois chegamos a uma média de 500 e nesse último processo a gente analisou mais de 1.300 empresas para selecionar somente 12. Como que isso acontece? A gente 1.300. Para 12? Só para 12. É uma conversão de 0,02%, é muito baixo. Tá. Então, é uma perspectiva de quê? Da gente conseguir trabalhar os melhores negócios de impacto social no melhor momento para aquele tipo de problema social. Então, a gente parte de um pressuposto de teses de aceleração, ou seja, entende muito bem qual que é o mercado, quais são os setores, quais são os problemas sociais mais relevantes, quais são os players que já estão disponíveis para resolver esse problema e, principalmente, o que a população de baixa renda precisa. Um exemplo muito claro. A gente veio agora com a perspectiva, com toda essa questão de Zika, chikungunya, toda essa epidemia, principalmente em Pernambuco, no Rio, São Paulo, a gente veio com uma perspectiva muito grande de trabalhar com soluções para combate de epidemias, soluções para combate desse tipo de problema social. Que aí, na verdade, como você trouxe no início, o governo poderia apoiar cada vez mais isso e precisa. Então, a gente conseguiu selecionar uma empresa lá em Recife chamada AppTrack, que trabalha com previsão de surtos de epidemias com até 2 semanas de antecedência para potencializar a ação do governo e de pessoas físicas e empresas também, porque deixando muito claro, o governo tem suas deficiências, mas os negócios de impacto social vêm para complementar isso e as pessoas também podem trabalhar isso também. Pois é, muitas vezes, talvez, né, a gente tocou muito na questão da saúde, porque é um problema talvez mais aparente, né, e que quando se trata de saúde, toca efetivamente num ponto nevrálgico do país. E muitas vezes você tem essa sobrecarga, como a gente citou, no SUS. Tem a questão do atendimento ser jogado lá para frente, quando a pessoa está passando mal hoje e precisa do atendimento hoje. Talvez precisasse efetivamente de uma contrapartida para esses negócios de impacto social, né? Talvez uma legislação diferenciada. Faz todo sentido. Falando em legislação, tem um grande problema, por exemplo, que a gente vê são as compras do governo. Então, tudo passa por licitação, faz todo sentido, mas, por outro lado, essas empresas, esses negócios de impacto social, que normalmente estão num estágio relativamente mais inicial, eles não têm estrutura jurídica ou, digamos que, toda a parte de arquétipo da parte de orçamento, de licitação do governo, não é preparada para atender esse tipo, para receber esse tipo de solução dessas empresas mais iniciais. Você precisa de pelo menos 2, 3 anos, é um processo que demora, é quando a empresa está no momento mais vulnerável. E aí, talvez um tipo de legislação que pudesse ajudar seria essa parceria público-privada com negócios de impacto social, mas não somente, com soluções que possam complementar a ação do governo. Isso é uma alternativa que pode ser desenhada. Agora, o Renan Costa Rego, do Mundo Corporativo de hoje, gerente de aceleração da Artemisia, responsável por busca, seleção e aceleração de negócios de alto impacto social no Brasil. Nesse cenário que vocês traçam, de onde vêm os recursos para o fomento dessas iniciativas, Renan? Perfeito. Bom, a Artemisia é uma organização sem fins lucrativos. Exato. Basicamente, as fontes de receita da Artemisia, a gente trabalha com alguns mantenedores, ou seja, fundos de investimento de impacto, principalmente, tanto a Potência Ventures quanto ao Media Network, que é um dos principais fundos de investimento de impacto do mundo, fundado pelo Pierre Omidyar do eBay, bem como parceiros corporativos institucionais, que aí são empresas, institutos, fundações, e também trabalhamos com prestação de serviço. Aí é trabalho voltado diretamente para empresas. Eu posso dar um exemplo, até um trabalho que a gente fez no ano passado, com a questão da crise hídrica. A Coca-Cola nos contratou para fazer um processo de busca e seleção para soluções para a resolução da crise hídrica no país, principalmente aqui em São Paulo. Uhum. E essas soluções em negócios de impacto social que possam ser conectados a toda a cadeia de valor da Coca-Cola
como uma organização grande, com grandes recursos, para conseguir também apoiar esse tipo de negócio. Então, é bom para todo mundo, resolução de um problema social, e é assim que a gente consegue financiar todo esse trabalho da Artemisia também. Tem um case aí que tenha te chamado mais a atenção desses que você tem acompanhado até agora, Renan? Sim, um case que vale muito a pena falar é o da Geek. A Geek é a primeira plataforma de ensino adaptativo do Brasil. Existe um problema de que boa parte da população brasileira, principalmente de baixa renda, não consegue passar no Enem, por diversos fatores que vêm desde a cadeia de educação no ensino básico, ensino fundamental 2, ensino médio. E o Enem, basicamente, é a porta de entrada para um futuro diferenciado, para um futuro onde você vai ter o ensino superior, onde você vai ter acesso a, provavelmente, bolsas ou recursos do FIES, do financiamento estudantil do governo, para que você consiga melhorar a sua vida. A Geek, ela parte do pressuposto de uma educação de que eu não preciso me adaptar à educação, mas a educação que deve me adaptar a mim. Então, é uma perspectiva de que Renan trabalha muito mais facilmente estuda muito mais facilmente e entende com vídeo, o Nonato talvez estudando, vendo a sala de aula. Então, eles têm uma plataforma online, onde eles conseguem colocar um simulado, a pessoa faz o simulado com base no Enem, ou seja, em todas as questões que tem na prova, e eles conseguem ter um diagnóstico de como que aquela pessoa aprende e já jogam em uma plataforma de estudos gratuita para a grande maioria da população, e ao mesmo tempo conseguem ter diagnósticos, trazer informações para o professor, para o coordenador pedagógico, para potencializar o aprendizado da população, seja de baixa renda ou não. Mas quando a gente fala que 80% das escolas são públicas, eles, por sinal, acabaram de fechar uma parceria com o governo federal, o Ministério da Educação, para isso, para chegar para todo mundo e principalmente para quem mais precisa. Ô Renan, e falando em chegar em quem mais precisa, é o tipo de programa que chega para as mais variadas regiões do país ou não? Sim, a Geek ela já está em todos os estados do país, dando o exemplo da Geek, todos os estados do país. É um negócio de impacto que é super escalável, ou seja, quando eu falo escalável, é facilmente replicável. Entendi. Por ser uma plataforma, ser tecnologia, e eles conseguem assim, entender muito bem qual que é a necessidade daquele aluno. Exemplo, tem um aluno, salvo engano, de Pernambuco, que ele ele tinha uma nota cerca de 400 pontos, 420 pontos no Enem, que vai até 1.000. E assim, em 2, 3 meses de estudos, eles aumentaram para cerca de 750 pontos. Foi um crescimento muito grande e eles conseguem dizer assim, qual que é a universidade que você entraria, qual que é o curso que você entraria, de uma forma preditiva. Eles conseguem entender, por exemplo, acho que esse é uma forma tangível de entender, que, por exemplo, uma pessoa não aprendeu, isso é caso real, não aprendeu porcentagem na 8ª série, pensando em matemática, sei lá, porque teve uma deficiência lá. Não consegui entender isso porque na 5ª série, e vocês identificaram, não tinham entendido muito bem fração. Ou seja, para eles, 5/10 não era igual a 50%. Entendi. Eles identificam isso, colocam na plataforma, a pessoa resolve isso e aí cresce no aprendizado. Tá, e de um modo geral, pelos projetos, você falou que são 1.300 analisados, por exemplo, para o programa só esse semestre. E vocês escolheram 12, então são 1.300 só esse semestre. Das mais variadas regiões do país ou não? Tem alguma região que apresenta mais iniciativas? Tá. No portfólio da Artemisia, de 2011 a 2015, nos últimos 5 anos de acelerados, a grande maioria é do Sudeste. Mas pegando essa última turma, a gente vê um crescimento. A gente tem gente de São Paulo, gente de Marília, quando eu falo, são as empresas. Tem empresa de Brasília, que já está em todo o Brasil porque tem franquia. Tem empresas de Recife, tem empresas de Maceió, tem empresas de Curitiba, então são variadas. A gente tenta fazer uma seleção cada vez mais variada e pulverizada, porque os problemas sociais são diferentes. E muitas vezes não importa se está concentrado em uma determinada região, porque às vezes a atuação ela vai para outras regiões também, né? Como você citou o caso da Geek. Claro, faz todo sentido. Né? A Geek é mais fácil que a tecnologia, mas o programa Vivenda, por exemplo, das reformas de baixa complexidade, qual lugar do país não tem uma comunidade de baixa renda? Então, Exato. Todos falam até pra gente, quando tiver um programa Vivenda em outros locais, somos os primeiros a querer receber. Faz todo sentido. Você falou desse exemplo aí da Geek, que é tecnologia. Como é que a tecnologia se insere no empreendimento de impacto social como esses que vocês trabalham? Porque hoje
tudo é muito tecnologia, né? Claro. Imagino que quando surgiu a Artemisia não era tanto assim. Você até teria, mas hoje você tem um avanço muito maior, né? Como é que a tecnologia se insere nesses negócios hoje? Como é que ela ajuda vocês? Perfeito. Bom, a tecnologia ela se insere assim como em outras empresas. Então, em algumas empresas é algo que é fundamental, é o core business, é a coisa principal daquela empresa, é onde está o diferencial. E no caso da Geek, não é só a tecnologia, mas principalmente é o algoritmo, é toda a inteligência que eles conseguiram reunir ali. Mas tem outras empresas que não necessariamente. Então, pensando em tecnologia para negócios de impacto social, boa parte das empresas, dos negócios de impacto social, eu diria que cerca de 60% a 65% utilizam tecnologia diretamente como algo básico, como algo principal, e cerca de 20% como algo secundário, mas importante. São pouquíssimos os negócios que não precisam de tecnologia. No mundo que a gente está hoje, é algo que é fundamental e para os negócios de impacto social não seria diferente. É possível a gente medir esse impacto das ações, das iniciativas na vida da população? Vocês têm um retorno disso ou não? A gente consegue identificar o setor de negócio de impacto social, toda essa parte de mensuração de impacto é algo que é super relevante, porque é como que você se prova, como você mostra que está sendo relevante. Existe, porém é algo que é relativamente custoso e precisa de uma atração maior de investimento, uma maior atração de resultados. Então, o exemplo da Geek, eles conseguem mensurar o impacto já. Outras organizações, por exemplo, as clínicas de baixo custo, a exemplo do Doutor Agora, eles já têm uma atração que vão conseguir mensurar o impacto. Mas, na verdade, essa questão do impacto é toda desenvolvida com base numa tese de impacto social, ou seja, qual que é o problema, qual que é a solução que eu ofereço, qual que é o resultado que sai dali, daquele resultado, quais são as consequências disso para chegar no impacto social. Mundialmente, existem algumas metodologias de mensuração de impacto. Boa parte dos fundos de impacto social aqui do país utilizam elas, e essa mensuração de impacto ela acontece, porém uma coisa que a gente ressalta é muito mais recorrente, frequente e importante quando a gente tem negócios que já estão num estágio um pouquinho mais avançado, que é o que faz mais sentido, que você tem uma abrangência maior. Até para você ter um retorno, exato, né? De como você disse, se a iniciativa está dando resultado ou não. Isso. Você citou que só nesse primeiro semestre, né, que foram 1.300, o programa ele se desenvolve 2 vezes ao ano ou não? O programa hoje ele funciona uma vez só por ano, durante 6 meses. A gente faz um processo de seleção antes. É um processo muito rigoroso, onde a gente foca em empreendedores que de fato querem transformar o país, que têm a intencionalidade de mudar a realidade do nosso país em diferentes setores, com modelos de negócio que fazem sentido, em setores que também são relevantes, isso num processo super rigoroso, com entrevistas, com viagens para entender o produto, para entender o serviço. Tem toda uma questão de uma sabatina para chegar nos melhores empreendedores, porque é como a gente vê, uma empresa como um todo, você tem a parte do lucro e nesse caso também tem a parte do impacto. O que você social, vai, né? Exato. Como que você vai priorizar um ou outro? Você tem que estar muito genuíno naquilo ali. O cara, como a gente costuma dizer, tem que ter fígado forte para querer empreender um negócio no Brasil e mais ainda para empreender um negócio de impacto social. Sem dúvida. Mas é uma grande oportunidade. Você tem uma série de dificuldades e de entraves burocráticos, né, para o empreendimento. E aí, quando você tem essa pegada do impacto social, acho que você tem que ter muito mais vontade mesmo. Acho que você tem toda a razão. Você tem que estar com muito mais garra, efetivamente, né? Claro. Agora, dá a impressão, e aí você me diga se eu estou errado ou não, Renan, que esse tipo de ação ele pode ser algo para a cabeça mais jovem. Procede isso ou não? Ou você tem empreendedores mais antigos que se voltaram para esse tipo de ação depois de um determinado tempo? Os jovens também estão engajados? Qual é a percepção de perfil desse empreendedor? Perfeito. Bom, os jovens eles estão engajados, mas a gente vê mas na prática é um pouco ao contrário. São empreendedores cada vez mais maduros, ou seja, empreendedores que saem de uma realidade de negócio já com experiência grande, então pegando um pouco do perfil desse empreendedor. O empreendedor de negócio de impacto social que a gente tem visto, ele é majoritariamente 70% a 75% homens, mulheres ainda são a minoria, mas tem uma tendência de crescimento. Mais de 65% já tem pelo menos o ensino superior,
desculpa, a pós-graduação, o MBA, mais de 58%, isso é super relevante, já empreendeu antes, então já veio com experiência, mas também é uma coisa que faz sentido para os jovens. Um exemplo claro é no setor de serviços financeiros, ou seja, existe um negócio no Brasil de que 40% dos brasileiros, em média, não tem acesso a conta poupança ou conta corrente. 40%. Cerca de 40%. Então, é muita gente que tem um custo de transação enorme para estar pagando a conta, eles não confiam nos bancos, enfim. E a gente tem visto um movimento das chamadas fintechs, ou seja, Sim. tecnologia, serviços financeiros, Voltadas em para que normalmente jovens estão empreendendo. Elas têm até, de algum modo, invadido a área dos bancos assim, de maneira bem progressiva, né? Muito forte. Então, a gente vê, nesse setor específico, a gente acelerou algumas empresas no ano passado em serviços financeiros, e agora estão com mais duas, que você tem dos dois modos. Você tem tanto jovem, e aí quando eu falo jovem, é os caras com 26, 27 anos, com uma pegada muito forte de trabalho, e agora a gente está trabalhando com empresa, que foi vice-presidente da GE América Latina, com 30 anos de experiência, outra pessoa de riscos super experiente, que é uma empresa que a gente está acelerando chamada Jeito, com 2 T's. Então, tudo isso, o que a gente tem visto o perfil do empreendedor de impacto social em negócios de impacto social é um perfil mais experiente, mas ainda é uma oportunidade muito grande para os jovens, só que você vai ter que depender do setor. Em fintech faz muito sentido. Até porque é tecnológico pra caramba, né? Isso. Então, em cima disso, normalmente faz muito sentido para eles, é o que eles estão... Tá no DNA, né? Exatamente. E o programa, você disse que é feito uma vez por ano, não é isso? Sim. Como é que as pessoas participam, hein? Como é que as empresas podem ter acesso à possibilidade de atuar no programa de aceleração? Bom, existe no site da Artemisia, www.artemisia.org.br, existe uma área voltada que é a aceleradora e tem um formulário de inscrição. Então tá bem fácil do lado direito, assim, inscreva-se. Existe um formulário, desse formulário ele preenche as principais informações da empresa, uma forma mais objetiva. Então, o que a empresa faz, qual que é o impacto que ele enxerga, quantos sócios, qual que é o setor, básicas, que aí a equipe da Artemisia entra em contato e começa todo o processo de seleção. Isso é uma forma dele vir por ele próprio, se ele viu alguma divulgação. Mas a gente, da Artemisia, e por sinal é a parte mais importante, a gente faz essa busca ativa, essa busca proativa de ir atrás desses melhores negócios. E é a estratégia que mais dá certo. Como é que se dá isso, Renan? Como que a gente faz esse processo de busca? Tá, o processo de busca, ele tem diversas estratégias, mas uma delas algumas delas. A gente está participando sempre em eventos setoriais ou não, está participando sempre de visitas de prospecção, ou seja, quais são os polos tecnológicos do Brasil, quais são os polos de desenvolvimento, quem são os principais players de mercado para aproximar, está participando, tá monitorando muita mídia, sai muita notícia bacana sobre negócios de impacto social e sobre iniciativas que hoje ainda são muito iniciais, e aí vem a principal estratégia, esse acompanhamento de um pipeline, esse acompanhamento das empresas que hoje podem não ser tão relevantes, mas se a gente conseguir dar algumas pílulas, alguns apoios, durante essa jornada, ele vai estar preparado para o nosso processo em seguida. Então, tem todas essas estratégias, tanto proativas de acompanhamento e que são super relevantes para a gente conseguir, de 1.300 mais ou menos, selecionar 12 muito boas. Renan, a crise de algum modo afetou também esse setor? Você consegue perceber isso também ou não? Conseguimos, e tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Então, do lado positivo, a gente consegue ver... Seja mais criativo no momento de crise. A gente vê dos dois lados, assim, tanto quando eu falo isso por exemplo, no setor da educação, a gente viu que o governo cortou diversos recursos para esse setor. Então, é mais difícil. Agora, o bolso do governo está um pouquinho menor, de uma forma que para você vender soluções para o governo é mais difícil. E se a gente quer impacto social, chegar naquela escola pública. Quando a gente pensa em saúde, dando o exemplo do Doutor Agora, das clínicas, a gente vê que também cortaram, mas é uma oportunidade de você complementar o Sistema Único de Saúde. A crise, por exemplo, tem feito as empresas pensar cada vez mais de forma inovadora, de você fazer mais com menos. Então, em serviços financeiros, nas chamadas fintechs, eles estão olhando para isso e estão começando a fazer parcerias com essas empresas de impacto social também. E do ponto de vista de empregabilidade, do ponto de vista de entendimento como um todo do mercado, a gente tem visto que a crise tem feito muita gente empreender. Então, perdeu o emprego,
vai lá empreender. Pode ser o melhor, talvez possa não ser o melhor momento, enfim, mas o pessoal tem sido cada vez mais proativo nisso. Então a gente consegue ver os dois lados da moeda e que devem ser trabalhados com muita prudência e foco em resultado, porque é algo que todo empreendedor precisa. Claro. Agora, Renan, crise é algo passageiro, né? Daqui a Claro. pouco a gente vai estar num melhor momento, pelo menos todos esperamos por isso. Já passamos por outras crises, por outros eventos e o país sobrevive. Dali a pouco tem uma outra crise, enfim, faz parte do contexto histórico. Mas pelo que você tem acompanhado, você já citou lá no início da nossa conversa alguns países nos quais você tem uma solidificação maior dos negócios de impacto social. Mas você diria, pela experiência, que isso tem crescido no Brasil, que isso é algo que veio para ficar e que tende a aumentar ainda mais, ou seja, os empreendimentos de impacto social estão cada vez mais sólidos na nossa sociedade ou não? Com certeza. No Brasil, a gente pegando o nosso processo de seleção de 2011 até hoje, Perfeito. o crescimento do número de empresas analisadas. Tem uma questão de eficiência da Artemisia? Tem, mas tem uma questão de tem mais gente empreendendo, tem mais gente olhando e querendo empreender com causa. Ganhar dinheiro não faz mais sentido por si só, para a grande maioria dessa nova geração que está vindo também. Mas faz sentido você trabalhar muito mais com impacto social, com a resolução de um problema social, para que você consiga transformar o seu país. Então, a gente tem visto que existe um crescimento do número de negócios de impacto social. Normalmente, a grande maioria está nos setores ainda de educação e saúde, que são talvez os principais gargalos do país, ou que o pessoal acha que faz mais sentido ser trabalhado, e ao mesmo tempo como uma grande oportunidade para esses negócios. Então, é crescente, o Brasil é relevante nesse cenário mundial, e a grande ideia é que a gente consiga ter cada vez mais pessoas em negócios de impacto social, seja empreendendo, seja trabalhando em um também, porque não falta espaço para isso. Legal. A gente agradece, portanto, aqui no Mundo Corporativo de hoje, o Renan Costa Rego, ele que é gerente da Artemisia. A Artemisia, que é uma organização sem fins lucrativos, pioneira na disseminação e no fomento de negócios de impacto social no Brasil. Muito obrigado, Renan. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. E a gente agradece também a você que nos acompanhou, seja pelo Facebook Live ou até mesmo no site da CBN, o cbn.com.br. Voltaremos na semana que vem com mais um Mundo Corporativo. Até lá.